Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro da Sabedoria, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 6 a 11, Espírito e Palavra. Ouçamos primeiro a leitura do texto. Capítulo 1, versículo 6. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema com os lábios, porque Deus é testemunha de seus sentimentos. Observa de fato a sua consciência e ouve as palavras de sua boca. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Por esse motivo, quem fala coisas injustas não escapará dele, e a justiça vingadora não o poupará. Haverá investigação sobre os projetos do injusto, e o rumor das palavras dele chegará até o Senhor, e seus crimes ficarão comprovados. O ouvido atento tudo escuta, nem mesmo o sussurro das murmurações lhe escapa. Portanto, tomem cuidado com a murmuração inútil e evitem a maledicência, mesmo secreta. A palavra não fica sem consequências e a boca mentirosa mata a alma. Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Iniciemos o versículo 6. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfêmia com os lábios, porque Deus é testemunha de seus sentimentos. Observa de fato a sua consciência e ouve as palavras de sua boca. Nós vimos, no versículo 4, o aparecimento da sabedoria relacionada com o poder divino. Agora, neste 6º versículo, afirma que a sabedoria é um espírito amigo dos homens. O Deus criador e pessoal da fé israelita, do qual somos herdeiros, mas sempre a partir de Jesus Cristo, ama todas as criaturas. Ele tudo criou para que existisse e ama o ser humano de modo especial. Mas ele não deixa impune quem blasfema, isto é, aquele que difama com seus lábios. Deus é testemunha de seus sentimentos, isto é, de seus rins, e de sua consciência, isto é, seu coração. E ouve as palavras de sua boca, isto é, sua língua. Os lábios para o judeu é o órgão da comunicação visível. Os rins e o coração têm sentido metafórico.
revela o mais oculto que o ser humano tem dentro de si. Os rins são os órgãos dos sentimentos e os impulsos conscientes, órgãos dos impulsos. Enquanto o coração é o órgão da vida humana consciente, principalmente da vontade humana e do pensamento. A atitude de fé do ser humano se define pelo seu coração. O Deus que penetra as entranhas, sentimento, isto é, os rins, do ser humano, vigia o seu coração, pois Deus tudo vê e tudo ouve. Pois nada se oculta de Deus. Ele é onisciente. Para ele não existem mistérios. Deus é aquele que penetra o mais íntimo do ser humano. Conhece seus pensamentos e sentimentos. Toda a vida afetiva, toda palavra mais oculta ou calada, chega a seus ouvidos. Versículo 7. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. O Espírito do Senhor não se limita ao ser humano. Este Espírito do Senhor, que cobria os abismos antes de Deus colocar ordem no universo, é o Espírito sopro que tudo penetra. Está presente no mundo conhecido e habitado pelo ser humano. É o próprio Espírito que mantém unido, coeso, todo o universo, o cosmos. E é Ele que dá consistência e unidade, pois é seu Criador. Criador do universo. E é seu conservador. É Ele que dá consistência a todas as coisas, é Ele que dá unidade a todas as coisas. São Gregório Magno afirma: Ele é único e o mesmo. O Espírito que está em todo inteiro, em todas as partes. Sustenta, governando. Governa, sustentando. Penetra todas as coisas, circundando. E circunda as coisas, penetrando nelas. É o Espírito que está por cima, governando, e por baixo, sustentando. O Espírito do Senhor não ignora nenhum som, nenhuma voz, e se acha presente em todo ser e lugar. Versículo 8. Por esse motivo, quem fala coisas injustas não escapará dele, e a justiça vingadora não o poupará. Aqui o autor quer frisar a universalidade da ação do Espírito. Assim, quem fala ou quem profere coisas injustas não pode escapar dele. O Espírito, que tudo sabe, tudo circunda, até o mais íntimo do ser humano. Ele não poderá se ocultar do Espírito, não pode passar despercebido aquele que fala, as pessoas que falam coisas injustas, pois o Espírito é onipresente e vem personificado na justiça. Lembrando que Tertuliano diz: a bondade de Deus é justa, a justiça de Deus é boa. Ele, o Espírito justo, ao passar junto, perto do transgressor, é que observa e o acusa. O injusto é conhecido e percebido, pois na sua injustiça, primeiro o ímpio pensa, ele maquina o mal, depois o propaga pela palavra, para levar em prática a sua injustiça, em companhia de outros.
e assim realiza a ação. Versículos 2, do versículo de 1 a 3, nós ainda vamos ver. Versículo 9. Haverá investigação sobre os projetos do injusto, e o rumor das palavras dele chegará até o Senhor, e seus crimes ficarão comprovados. A justiça é que acusa. Versículo 8. Vemos a imagem do julgamento, da ação judicial do Espírito do Senhor. No primeiro momento, vem pesquisado até os pensamentos ocultos. Haverá investigação sobre os projetos, os pensamentos do injusto. Depois, o informe das palavras, o rumor das palavras do injusto. E, por fim, a prova dos delitos, seus crimes comprovados, é então dada a sentença. Haverá uma investigação, um exame rigoroso dos projetos, isto é, dos desígnios, do grego. Aqui ele usa um termo, né? Os projetos que o ímpio faz, se chama aqui diabolia. Aí vem a palavra diabo, aquilo que divide, projetos que dividem, que destrói. Das maquinações, de seus planos, seus perversos planos, projetos. O injusto aqui é chamado de aquele que não tem sabedoria, azebos, sem sabedoria. O juízo nos leva a procurar o juiz, que é o Senhor onipotente, que não ignora nada do que se diz ou do que acontece. A presença do Senhor é total. Ele é um soberano, a quem chegam todos os rumores do seu reino, da sua criação. A ideia de transcendência divina, de um Deus que está acima de tudo e tudo transcende, não exclui aqui a convicção de que o Senhor se fez próximo e se faz próximo por meio do seu Espírito. Já Santo Irineu, no seu Contra os Hereges, dizia que Deus age no mundo, Deus transcendente, age no mundo pelas suas duas mãos. As duas mãos do Pai Eterno é o Filho e o Espírito Santo. A Deus chegam todos os gemidos dos pobres e oprimidos. O clamor das injustiças que provam a culpabilidade dos que maquinam os crimes e o executam. Versículo 10. O ouvido atento tudo escuta, nem mesmo o sussurro das murmurações lhe escapa. O ouvido de Deus tudo percebe. Não existe murmúrio ou rumor, por mais imperceptível que seja, que Deus não perceba através do seu Espírito. Aqui os cochichos das murmurações, sussurro, recorda as murmurações do povo judeu durante a travessia do deserto, as murmurações, sussurros contra Moisés, Arão e Javé Deus. O fiel diante de Deus só tem palavras boas. Que os nossos lábios só saiam palavras boas e que edifiquem. Não sejamos culpados pelas nossas palavras, mas incentivadores de vida. Na boca, só palavras de agradecimento, confiança e de bem. Versículo 11. Portanto, tomem cuidado com a murmuração inútil e evitem a maledicência, mesmo secreta. A palavra não fica sem consequências. E a boca mentirosa mata a alma. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aqui encerra um primeiro discurso de introdução e tira uma conclusão. Tomem cuidado com a murmuração inútil. Evitem a maledicência. O que é a maledicência?
A maledicência é o que eu falo do outro é verdade, não estou mentindo, estou falando a verdade. Mas eu falo do outro para poder humilhar, destruir, para que as pessoas, ao olhar aquela pessoa que a gente se fala mal, embora ela tenha cometido um deslize, alguma coisa errada, né, é para poder constrangê-la, né, e também é uma forma de massacrar a pessoa, né, que cometeu um erro. Né? Então, não falar mal de ninguém, mesmo que seja verdade. Jamais. Aqui encerro o primeiro discurso de introdução e tiro uma conclusão. Tomem cuidado com a murmuração inútil, evitem a maledicência. A maledicência leva à morte. Entre maledicência se refere tanto às palavras injuriosas quanto contra Deus, como as ditas contra o próximo. Não se pode desobrigar-se, eximir das palavras ditas. Cada um é responsável pela sua própria palavra dita. Em segredo, elas não vão cair no vazio. A boca mentirosa dos caluniadores causa a morte da vida. A vida aqui, a palavra psique, significa alma, vida. Assim, depois do autor do livro da sabedoria falar da investigação e do juízo, o julgamento, se conduz à execução, isto é, à condenação. Aqui se trata de um processo judicial. O sujeito da execução da pena é a própria boca caluniadora. Ele é um réu confesso pela sua própria palavra. Este leve sopro que sai em forma de palavra é capaz de matar a vida. Lembremos Jesus que diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem se diz a seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio pela própria palavra. Quem chama seu irmão de idiota merece o fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22. Ou vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não jures falso, mas cumpra os seus juramentos para com seu Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 33. Não murmurar, nem contra Deus, nem contra o próximo. Olha, muitas vezes o próprio São Tiago diz: aquele que diz que é religioso, mas não refreia sua língua, é mentiroso. A gente tem também em vista esse sentido do livro da sabedoria. E como as línguas são maldosas. Mas tudo aquilo que nós dissermos vai ser usado contra nós. Por isso nós temos que ter a sabedoria dos nossos lábios, ter sempre palavras boas. Jamais palavras que destroem, nem na família, nem com os amigos, palavras agressivas. Mesmo que seja murmurada, Deus ouve. Nosso Deus não é surdo, não. A vida, ela traz seriedade. Nós não podemos brincar com uma vida que é um dom tão sério que Deus nos deu. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.